Bom dia, gente! Hoje a nossa aula vai ser sobre organelas membranosas, tá? É uma continuação sobre a aula de citoplasma e de estruturas das células eucarióticas, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma célula eucariótica com todas as suas principais, organelas celulares ou grânulos citoplasmáticos, mitocôndrias, vacúolos, citoplasmas, os lisossomas, as estruturas nucleares, o núcleo e o nucleolo, os ribossomos e os retículos endoplasmáticos e complexos golgienses. Tá? Então, é uma célula eucariótica animal típica. O segundo tipo de célula eucariótica são as células vegetais, que também apresentam aparelho de Golgi ou complexo golgiense, apresentam mitocôndrias, porém elas já têm um tipo de organela específico, característico de células vegetais, que são os cloroplastos, a presença do núcleo individualizado, por ser uma célula eucariótica, retículos endoplasmáticos, tá? Então, só para a gente relembrar algumas coisas. Cada uma dessas células, independente se ela é uma célula procariótica, eucariótica, animal ou vegetal, elas possuem a membrana celular, tá? A membrana plasmática que, com as características de serem classificadas como o modelo de mosaico fluido, a dupla camada lipídica permeada por diferentes tipos de proteínas e com as suas funções específicas, tá? Então, essas membranas celulares, além disso, a presença do citoplasma, que é muito importante, para a realização das reações químicas e armazenamento dessas organelas, ok? O núcleo individualizado, uma vez que a gente vai tratar especificamente de organelas presentes em células eucarióticas, e algumas organelas. Eu vou começar com os ribossomos. Embora o título da nossa aula sejam organelas membranosas, é importante a gente entender um pouquinho de algumas organelas que são classificadas como não membranosas. Quais são essas organelas? Os ribossomos, tá? E esses ribossomos são organelas importantes porque eles estão relacionados diretamente com a tradução das proteínas, ou seja, com um mecanismo de ação gênica que traduz o código genético que está presente no RNA mensageiro em proteínas, que são as formas ativas de manifestação das nossas características. Ok? Então, são pequenas unidades, formadas por subunidades, unidades menores e unidades maiores. Inclusive, a análise molecular, filogenética dessas estruturas de ribossomos são capazes hoje, com o processo, com a tecnologia da filogenética, de identificar espécies, por exemplo, classificar grupos, tá? Uma das organelas celulares mais importantes são as mitocôndrias. As mitocôndrias, evolutivamente, e os cloroplastos, evolutivamente tem uma característica muito peculiar e muito importante na evolução das células, porque elas estão diretamente associadas, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, estão diretamente associados com a evolução das células eucarióticas. Como assim? Uma cientista chamada Lynn Margulis, ela postulou uma hipótese, ela criou uma hipótese que ficou conhecida como hipótese endossimbiótica, que dizia basicamente o quê? Que uma célula procariótica, que era ancestral, ela começou a sofrer processo de invaginação da membrana e deu origem às células eucarióticas, a partir da formação da delimitação do núcleo e a partir da formação das organelas membranosas. Com a formação dessas células eucarióticas, como nós temos uma célula eucariótica animal e uma vegetal, e com as transformações atmosféricas, ou seja, com o surgimento do oxigênio na atmosfera primitiva da Terra, esse oxigênio ele transformou a atmosfera da Terra tóxica para alguns tipos de células. E a seleção natural se encarregou de
selecionar algumas células que já possuíam uma pré-adaptação para esse novo ambiente. Essas células eram precursoras das mitocôndrias, então essas células passaram precursoras, né, bem pré-adaptadas ao ambiente oxigenado, passaram a viver junto ou dentro dessas células maiores, que já eram as células eucarióticas primitivas. Certo? Essas células que passaram a viver dentro dessas células eucarióticas primitivas, né, eram precursoras das mitocôndrias e deram origem às mitocôndrias. E as evidências para comprovar essa característica é que as mitocôndrias e os cloroplastos também, né, que deram da mesma maneira origem às células vegetais, elas têm dupla membrana, têm DNA próprio e têm autonomia de autorreplicação. Elas conseguem se autorreplicar independente dos comandos celulares da célula a qual ela está localizada, tá? Então, tem um ponto importante em relação a essa organela. Outro ponto importante em relação a essa organela é que ela é capaz de realizar o processo de respiração celular, ou pelo menos as duas fases finais desse processo de respiração celular, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Aqui a gente observa que essa organela tem uma membrana externa e tem uma lisa e tem uma membrana interna rugosa que formam as cristas, e dentro dessa membrana rugosa tem uma substância que é a matriz mitocondrial, e é nessas cristas e na matriz mitocondrial que ocorrem as duas últimas fases de respiração celular. Por que isso é importante? Porque toda célula viva precisa de energia e essa respiração celular é a fonte de fabricação dessa energia, como se fosse a fábrica de energia das nossas células, tá? Então, essa é a principal função dessa organela e é bem importante, uma função bem importante durante esse processo metabólico celular, tá? Os lisossomos são outros tipos de organelas membranosas. Os lisossomos estão relacionados às funções de digestão intracelular. Nós temos 3 tipos de digestão, dependendo do tipo de organismo e da necessidade desse organismo. A digestão extracorpórea, que é fora do corpo. Fungos realizam esse tipo de digestão, por exemplo. A digestão intracelular, que ocorre dentro da célula, que é realizada pelos lisossomos, e as digestões extracelulares, que ocorrem dentro do corpo, porém fora da unidade celular, tá? Esses lisossomos, eles são bolsinhas, vesículas lotadas de enzimas digestivas, tá? E eles têm uma ligação direta com o complexo de Golgi ou com o aparelho de Golgi. Por quê? Que já trazendo então as funções desse aparelho de Golgi. Esse aparelho de Golgi são estruturas membranosas que parecem sacos empilhados uns aos outros. E esses sacos, esse aparelho de Golgi tem a função de armazenamento de substâncias e de secreção de substâncias. Então, as nossas células secretoras, né, da epiderme, elas são células ricas em aparelho de Golgi, tá? Em complexo golgiense. Então, qual é a relação delas desse aparelho de Golgi com os lisossomos? O aparelho de Golgi, quando há necessidade de liberar enzimas digestivas, né, pelo metabolismo, pelo nosso organismo, ele tem essas enzimas digestivas armazenadas em sua estrutura, e a membrana plasmática desse aparelho de Golgi, ela emite um prolongamento, uma projeção. E essa projeção vai formando umas bolsinhas, umas vesículas, que são os lisossomos primários e os lisossomos secundários, tá? Então, quando há necessidade, esses lisossomos, eles são produzidos, liberados e então direcionados para o local de lesão, por exemplo, né? Onde há necessidade de que haja o processo de digestão intracelular, ok? Os vacúolos geralmente estão muito associados às células vegetais, né? Porque as células vegetais apresentam um grande saco de água, que é o vacúolo, que está relacionado com o equilíbrio osmótico dessa célula, né?
Quantidade de água que tem dentro dela, que entra ou que sai, é importante essa regulação osmótica. Mas nas células vegetais, animais, aliás, também apresentam esses vacúolos. São estruturas menores que têm uma função mais tímida nessas células animais do que nas células vegetais, mas também tem a mesma função, né? Por exemplo, nos protozoários, né? Nos paramécios, do tipo paramécio, há vacúolos contráteis, que a gente chama de contrátil e pulsátil, que ele fica como uma espécie de bombeamento, retirando o excesso de água e de sais minerais do interior do corpo desse animal e regulando as características osmóticas dele, tá? O aparelho de Golgi, já citei as funções, né? Principalmente função de armazenamento e de secreção de substâncias. Esse aparelho de Golgi também está relacionado com os retículos endoplasmáticos. Por quê? Porque o retículo endoplasmático, independente se ele é uma estrutura, se está relacionado com a síntese de proteínas ou com a síntese lipídica, esse retículo endoplasmático tem como principal função transporte de substâncias. Então vamos imaginar o nosso sistema circulatório. O nosso sangue é uma via de irrigação para as nossas células. Todas as nossas células recebem substâncias variadas, hormônios, proteínas, vários tipos de substâncias vindas do sangue. Essas substâncias são transportadas dentro da célula pelos retículos endoplasmáticos e armazenados no complexo de Golgi. Quando há necessidade, esse complexo de Golgi secreta essa substância e direciona essa substância para a função ou para o órgão-alvo ou para a célula-alvo da qual o organismo necessita, tá? Então, o retículo endoplasmático existe de duas formas. Liso, quando não está associado aos ribossomos, e geralmente esse retículo endoplasmático liso, ele tem função de síntese de lipídios, tá? E de transporte de lipídios. Já o retículo endoplasmático rugoso está associado às organelas ribossômicas, tá? Aos ribossomos, e tem função de síntese de proteínas, ok? Além de ter função de transporte também, tá? Então aqui nós temos nosso retículo endoplasmático rugoso e o nosso retículo endoplasmático liso, ok? Então essas foram algumas das organelas celulares membranosas, tá? Que existem nas nossas células. Nas próximas aulas a gente vê mais alguns outros exemplos, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.